Mas eu queria então continuar nesta noite falando sobre liderança começa em mim. E eu queria só recapitular um pouquinho com você o que eu falei a semana passada. Semana passada eu falei usei o texto básico de Salmo 37, verso 4 e 5, onde eu falei, seja agradável a Deus e Deus concederá cada desejo do seu coração. Mas o verso 5, ele é enfático e ele diz, entrega o teu caminho ao Senhor. Então como é que eu quero que Deus conceda os desejos do meu coração se eu nunca entreguei o meu caminho para Ele? O meu caminho é o que eu vou traçar, o que eu vou correr, onde eu quero chegar. E muitas vezes a gente acha que o meu caminho é esse momento, aquele instante que nós estamos passando. E quando o salmista Davi escreve isso, ele está dizendo que é a vida, a sua vida, o seu objetivo. E que nós confiemos nele e que ele vai ajudar na nossa vida. Falei sobre o que é liderança, que é o esforço contínuo e consciente de exercer uma influência dentro de um grupo e que leve ele a atingir metas de permanente benefício e que atendam às necessidades do grupo. Falei um pouquinho sobre a estrutura de liderança e encerrei falando sobre a importância de nós entendermos o que Deus tem para as nossas vidas. Hoje eu quero falar para você, então, de uma forma prática, como é que a gente trabalha, então, a nossa liderança. E eu reforço aqui algo que eu falei a semana passada. Liderança é algo que começa em você. Se você não é líder da sua vida, alguém está mandando em você. Se você não conduz a sua vida de forma apropriada, segundo o propósito de Deus, você é um frustrado, tem uma vida que constantemente você se sente frustrado, sente cansaço da vida, não está satisfeito com as coisas que acontecem. E por que essas coisas acontecem? Porque o desejo do seu coração é outro. A sua vontade interna dentro de você é outra completamente diferente. Só lembrando, voltando a dizer, que Deus não espera que todos nós sejamos chefes. Como hoje, por exemplo, tem futebol na televisão, todo mundo é técnico, não é verdade? Até quem não assiste o jogo é técnico também. Dá palpite e tal, não sei o quê. Nós não nascemos todos para ser a mesma coisa. Cada um de nós temos um papel no reino de Deus. Cada um de nós temos algo. E eu quero mostrar um negócio para você bem curioso. Deus me deu uma habilidade muito interessante, que é pegar a Bíblia e transformar a Bíblia e trazer ela à nossa realidade. E Deus me mostrou algumas coisas num texto fantástico. Alguns anos atrás eu desenvolvi um estudo sobre Gênesis capítulo 1. O livro mais difícil, o capítulo mais difícil da Bíblia. E Deus me mostrou algo que eu quero dividir com você nessa noite. Então, mas antes disso, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Joel, capítulo 2, verso 28. Joel, capítulo 2, verso 28. Texto bastante conhecido, mas eu quero começar nele. Diz assim: e depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, e seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. E até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Desde que nós tivemos a ascensão de Jesus e a descida do Pentecostes, descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, nós vivemos um momento em que esse texto bíblico se tornou uma realidade na vida de toda a igreja. E esse texto ele é de suma importância para que nós possamos compreender o agir de Deus, o querer de Deus. Hoje nós temos na nossa sociedade e no nosso dia a dia pessoas que estão profetizando coisas boas e coisas ruins. Nós temos pessoas que têm sonhos bons e sonhos ruins. E nós temos jovens que têm visões boas e visões ruins do nosso dia a dia. E quando ele fala sobre servos e servas, ele está falando de uma forma de que todos serão atingidos pelo mover de Deus. Então, quando nós estamos diante de Deus, há um mover de Deus pronto à nossa disposição. Há um mover de Deus pronto para transformar em realidade tudo aquilo que nós sonhamos, queremos, desejamos e temos dentro do nosso coração. E para que a gente viva isso, é isso que eu quero dividir com vocês nesta noite. Minha palavra nessa noite está dividida nos seguintes
temas. Primeira coisa que eu vou falar com vocês é sobre visão. A segunda coisa que eu vou falar para vocês é sobre planejamento. A terceira coisa que eu vou falar é sobre execução. A quarta coisa é falar sobre prestar contas. E a quinta coisa, que eu coloquei agora há pouco, é conquista. Opa, conquista é com N. Esses 5 tópicos eu vou estar abordando com você e eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 1. A página mais difícil de achar nas Bíblias. Tem muita gente que fala, pastor, o que é esse negócio aqui? Eu não sei porque que tem essa coisa na minha Bíblia. Eu nunca leio esse negócio. Gênesis, capítulo 1. Continuando o que eu estava falando em Joel, capítulo 2, verso 28 e 29, olha só o que está escrito no verso 1 de Gênesis, capítulo 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Olha só, que interessante. Deus um dia veio e trabalhou na nossa vida. Ele entregou Jesus Cristo. O mundo vivia em trevas. A palavra diz que Jesus falou que o mundo jaz no maligno. E ele vai e morre na cruz por cada um de nós, como foi bem dito aqui nesta noite. Ele foi lá e com o seu sangue pagou o preço para que eu e você pudéssemos ter vida e vida em abundância. Pagou o preço para que nós saíssemos de um mundo que vivia nas trevas, condenado, destinado à destruição, à morte, à destruição, e nos trouxe para a luz, para viver as bênçãos dele, os propósitos dele, o querer dele. E o propósito de Deus, ele é muito claro. Mas para que eu conheça o propósito de Deus, é importante que eu entenda o aspecto da salvação. E salvação é a coisa mais importante que nós temos. Mais importante do que aquele problema que você quer que Deus haja na sua vida, mais importante do que aquela pessoa que você vive clamando pela vida dela, para ela conhecer Jesus, mais importante do que qualquer necessidade que você tiver, a sua salvação é a coisa mais valorosa que você tem. Guarde a sua salvação. Mas para que nós possamos, através da nossa salvação, viver o melhor de Deus na nossa vida, ou conhecer o propósito de Deus, porque quando a Bíblia diz que o Espírito de Deus movia sobre a face das águas, significava que Deus estava olhando o que acontecia e estava pensando e desejando fazer alguma coisa. O Espírito de Deus está sobre a sua vida, olhando, desejando e querendo fazer a vontade de Deus na sua vida. Ele olha o seu coração, olha a sua mente, olha o que você está vivendo hoje e está dizendo, eu quero fazer um negócio na sua vida. Quando a gente abre a Bíblia em Ezequiel, capítulo 36, no verso 26 e 27, a Bíblia diz uma coisa que eu gosto desse texto. E ele é muito lindo, porque ele diz assim, darei a vocês um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês, e levarei vocês a agirem segundo os meus decretos, e obedecerem às minhas leis. Então, conhecer o propósito de Deus é um processo na nossa vida. O processo de Deus, de conhecer o propósito de Deus, a vontade de Deus, é um trânsito que eu tenho na minha vida, que eu tenho que seguir nele. Eu não quero pegar trânsito. Hoje, por exemplo, quando eu saí para vir para cá, só de pensar eu fiquei desanimado. Pus lá no Waze, lá assim, Avenida Rua do Oratório, 1684, 1h50. Ai, Jesus. Mas na vida a gente faz igual. Toda vez que a gente pensa em fazer alguma coisa diferente, seguir aquilo que está no nosso coração, tudo, a gente olha o tamanho da dificuldade e, ai, Jesus.
A gente não quer. Para isso Deus nos dá visões. Para isso Deus nos dá sonhos. Né? Quantas vezes você não teve uma visão, não teve um sonho, não teve uma vontade de alguma coisa, e aquilo te motivou, te deu uma carga de energia, é melhor que Red Bull, né? Te dá uma vontade de andar para frente, de fazer aquilo, de fazer acontecer. Por que isso acontece? Porque as visões e os sonhos, quando são plantados por Deus, eles produzem vida. Quando é um sonho de feijoada que você comeu à noite, depois foi dormir, ele produz morte, porque no dia seguinte você está se arrastando. Né? Parece que tá virando ainda, né? No dia seguinte. Mas quando é Deus que fala através do Espírito Santo na sua vida, aquilo te dá uma carga de vida. E quando a gente olha então no versículo, voltando ao Gênesis capítulo 1, no verso 3, nós vamos ver que Deus começa então a falar sobre visão. E a primeira coisa que ele diz é: haja luz. E houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o primeiro dia. Quando chegaram aqui nessa noite e apertaram o interruptor para acender as luzes, quem é que chegou aqui? Quem chegou aqui? Está aqui? Está aqui? Quem? Você que acendeu a luz aqui? Quando você acendeu a luz, teve um barulho, uma briga aqui, alguma coisa aconteceu? Só clareou o ambiente, é? Não teve nenhuma batalha espiritual, assim, não aconteceu nada. A luz, quando brilha, ela sobrepõe as trevas. E quando nós entendemos a visão de Deus para a nossa vida, a visão que está dentro do nosso coração, isso ilumina a nossa volta. Então nós temos que pegar a visão que Deus tem colocado no nosso coração e temos que começar a pôr foco nela. Porque quando a luz acendeu, vamos supor que só acendesse aquela última luz, aquele lugar ia ficar iluminado, todo o restante ficaria em trevas. Mas à medida que cada luz foi acendendo, todo lugar foi ficando iluminado. Assim é na sua vida. Toda vez que você tem uma visão para a sua vida profissional, uma visão para a sua vida financeira, uma visão para a sua vida familiar, uma visão para a sua área de aprendizado, uma série de coisas, e você começa a pôr foco nessas coisas e delimitá-las na sua vida, você começa a iluminar toda a sua vida, e aí a bênção de Deus se torna muito mais fácil de acontecer. Porque você começa a trabalhar isso de uma forma clara. E nós, às vezes, precisamos aprender a parar a nossa vida para pôr foco. E, às vezes, as situações que acontecem para isso acontecer na nossa vida não são as mais legais. E eu quero fazer aqui um paralelo com um cara que vocês conhecem bem, que se chama Neemias. Neemias, capítulo 1, no verso 4, diz que Neemias estava lá, ele estava na cidadela de Suzã, servindo o rei, servindo a rainha, ele era o copeiro, e a vida boa, não sei o quê, mas de repente chega o primo, e o primo chega para ele, e ele fala: como é que está a cidade dos nossos pais? Ele disse: está bravo. Os muros foram derrubados, as pessoas entram e saem da cidade, roubam, destroem, saqueiam. Está uma bagunça. E em Neemias 1,4 diz que ele então, quando ouviu essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Muitas vezes as nossas visões, Deus tem que dar um chacoalhão na nossa vida. Tem que permitir que a gente passe por uma situação difícil, pelo momento difícil na nossa vida, para Ele pegar você pelo colarinho e falar: vem aqui, meu filho. Porque você não presta atenção no que Deus está fazendo na sua vida. Ele abre o caminho, Ele abre o mar, Ele age na sua vida, e você não presta atenção no que Deus está fazendo para a sua vida. Deixa eu dizer uma coisa para você, não interessa a sua idade. Abraão entendeu esse chamado aos 99 anos de idade.
Não interessa o que você está fazendo. Gideão estava lá amassando o trigo no lagar, no lugar onde deveria estar colhendo uvas e o melhor de Deus na sua vida, ele estava amassando trigo, escondido para não ser roubado. E assim tantos outros que a gente pode enumerar na Bíblia. Deus às vezes permite que você passe situações difíceis na sua vida, para que você entenda que Ele tem uma visão a teu respeito. Que Ele tem um pensamento a teu respeito. E esse pensamento está dentro do seu coração, muitas vezes adormecido, muitas vezes parado, e Deus então tem que te chacoalhar. Que nem quando você faz de manhã, quando acorda, assim, dá aquela chacoalhada para você acordar. Nós às vezes somos duros nisso. Neemias teve que ser chacoalhado para entender que Deus tinha um propósito na vida dele. E Neemias tinha uma visão adormecida. A visão de Neemias, o que era? Reconstruir os muros de Jerusalém. Ele amava aquela cidade. Ele amava a cidade de Davi. Ele amava o melhor de Deus. Mas ele precisou receber uma notícia triste para cair a ficha. A coisa mais difícil coisa mais triste, é quando nós temos que levar um puxão de orelha de Deus. E eu quero dizer uma coisa para você. Isso acontece todas as vezes que nós não prestamos atenção no que Deus está fazendo. Só prestamos atenção naquilo que nós fazemos, no que eu faço. Lembra-se do Salmo 37? Seja agradável a Deus, e Ele concederá cada desejo do seu coração. Jesus, no Sermão do Monte, fala isso de uma forma diferente, quando ele diz: busque primeiro o reino de Deus, e as outras coisas, as demais coisas, o resto vai acontecer na sua vida naturalmente. Nós precisamos despertar para essa realidade. Então, quando a gente tem uma visão, quando a gente tem um foco em alguma coisa e a gente quer fazer algo, a gente simplesmente então parte para planejar. E quando a gente parte para planejar, eu convido você a voltar lá para Gênesis, no capítulo 1, no verso 6. E a primeira parte do planejamento, o que é que Deus fez? Depois disso, disse Deus: haja entre as águas um firmamento que separe águas e águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento das que ficaram por cima, e assim foi. Ao firmamento Deus chamou o céu, passaram-se manhã e tarde, e esse foi o segundo dia. E disse Deus: ajunte-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca. E assim foi. A parte seca Deus chamou terra, e chamou mares ao conjunto das águas, e Deus viu que ficou bom. Então disse Deus: cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. E assim foi. A terra fez brotar a vegetação, plantas que dão semente de acordo com as suas espécies, e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o terceiro dia. A primeira etapa do planejamento que Deus faz então na terra é dividida em algumas coisas que nós fazemos comumente, principalmente quem gosta de lavar a louça no domingo depois do almoço, não é? Deus fez o quê? Ele começou separando as coisas, separou o ar, a água, a atmosfera, na verdade, a água das nuvens, da água que anda sobre a terra. Ele simplesmente separou a terra seca da terra molhada, ele foi separando. Depois o que ele fez? Ele ajunta, de acordo com a sua espécie, as coisas, ele começa a encaixar as coisas. E a terceira coisa foi que ele cobre então de vegetação. O que Deus estava fazendo no planejamento? Ele estava preparando aquilo que era a infraestrutura, aquilo que ele precisava para a segunda parte daquilo que ele ia fazer. Nós, às vezes, fazemos isso, ou melhor, todos nós fazemos isso de uma forma quase que automática, porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Você é inteligente, fala para a pessoa do seu lado. Muito inteligente.
Então, por exemplo, você vai arrumar a cozinha do domingo, como eu brinquei. Você lava copo com panela, com faca, com garfo. O que você faz? Separa tudo, não é verdade? E quando você está separando, o que você faz? Aqui vai os pratos, aqui vai os copos, aqui vão os talheres, aqui vão as panelas que eu vou lavar por último. O que você faz? Além de separar, você ajunta. E depois, então, o que você faz? Você começa a trabalhar especificamente em cada uma daquelas coisas. Nós fazemos isso no nosso dia a dia. Quantos de vocês têm a sua mesa de trabalho, que deve ser tão arrumada quanto a minha, e de vez em quando você chega lá e começa, esse papel é daqui, esse papel é daqui, esse papel é daqui, esse papel é daqui. Não é? Eu fui ao interior hoje, aí cheguei lá na casa da tia da minha esposa, passei lá para dar um beijo nela, e ela é bordadeira. E eu já tinha preparado a pregação, mas fiquei prestando atenção quando ela disse assim, vem ver o meu ateliê. Uma senhora de 89 anos falar de um ateliê, eu esperava tudo, menos o que eu vi. Porque cheguei lá, as linhas estavam separadas por cores, tonalidades, ela sabia que cor pegar para bordar não sei o quê. Eu teria feito a maior lambança. Agulhas separadas, tudo. Sabe, a gente, homem gosta de pegar a parede, pôr um negócio assim, pendurar chave de fenda, tá? Ela tinha umas almofadinhas com as agulhas penduradas. Eu falei, que criatividade. Deus nos deu essa criatividade para planejar a nossa vida desse jeito. O que a gente precisa é trabalhar nisso. E nós não trabalhamos, porque é muito interessante, porque nós queremos, desejamos fazer as coisas na nossa vida e nós não fazemos. Quer ver uma brincadeira simples? É um teste simples. O que está sendo filmado aqui sou eu, não é vocês. Então você pode levantar a mão sem preocupação, tá legal? Eu não vou cobrar você. Hoje é quarta-feira, dia 26 de setembro de 2018. Quantas coisas você esqueceu de fazer essa semana? Sabe quem te lembra? Eu conheço ele. Não é Deus, não. É o seu travesseiro. Você põe a cabeça e ele começa. Você fez isso. Você fez aquilo. Amanhã tem aquele negócio, hein? Não vai dar tempo. Não é assim? O poeta dizia que quando ele morresse, ele queria que o travesseiro dele fosse enterrado com ele, para que ninguém visse os pensamentos dele. Nossos planos de vida têm que ser construídos. E quando a gente olha para Neemias, olhando Neemias e nos comparando a nós, né? O rei então vê Neemias com a cara batida, depois de jejuar alguns dias, e fala, Neemias, o que foi? O que está acontecendo com você? A cidade dos meus pais estão todas detonadas, tal, não sei o quê. Aí o rei fala para Neemias, Neemias, tá legal, o que você quer fazer? Se fosse hoje, Neemias ia pegar o laptop, abrir assim, apertar o F5, o PowerPoint ia explodir. Ele falava, olha, aqui eu vou fazer um muro, aqui eu vou fazer um alpendre, não sei o quê. As portas vão ser de carvalho, com ferrolho. Ele não disse isso. Na Bíblia diz em Neemias 2,5, diz assim, se for do agrado do rei, se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruir. Quando eu tenho visão e foco, eu sei o que eu quero realizar. Da mesma maneira, quando você tem visão e foco, você arruma a pia da cozinha, arruma a sua mesa, separa a linha do bordado, separa as agulhas, como eu acabei de falar para você. Nós precisamos planejar a nossa vida e planejar o que vamos fazer. E aí entra o último ponto em planejamento que nos come sempre por baixo. É uma coisa interessante. Gênesis capítulo 1, verso 14 diz assim, haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos. E sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez os dois grandes luminares
o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas. Deus colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite e separar a luz das trevas. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã. E esse foi o quarto dia. Esse som é legal porque ele tem imagem também, né? Você já viu que ele dá uns negócios para acordar a gente, né? Deve ter um medidor de estímulo, assim. Enquanto ele cai, você... Passaram-se a tarde, vivo, é um som vivo, é um som vivo. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o quarto dia. Do versículo 14 ao versículo 19, Deus está falando de tempo. E quem é o maior vilão da gente não fazer as coisas? Conta para mim. É o tempo, né? Que danado que é o tempo. E o tempo, gente, é uma coisa muito interessante. Porque o tempo diz que nós somos filhos de Deus e nós temos todo o tempo do mundo. A Bíblia diz que não há problema no tempo para nós, mas nós criamos problema com o tempo. A gente sempre fala, se eu tivesse mais um minutinho para fazer isso. Ei. 2. Som. Ei. O tempo. Alô. Oi? Alô, alô. Alô, alô. Acho que é pessoal. É pessoal o negócio aqui. Ó, vamos fazer um negócio? Vai? Ó. Então vamos lá. O tempo, gente, é uma coisa que sempre nos consome. Quantas vezes você disse, se tivesse mais um minuto, se tivesse mais 5 minutos, se tivesse mais 1 hora, se eu tivesse mais um dia na semana, se eu tivesse determinada situação. Só que o dono do tempo somos nós. Quando você assiste aquele filme da Alice, o segundo filme, né, Alice no Espelho, ela encontra com o Senhor do Tempo. E ele fala uma frase lá que chama sempre muito a minha atenção, porque ele diz assim, o tempo não é feito para nós é quem fazemos o tempo. Só que nós nos deixamos ser envolvidos pelo tempo. E quando nós somos envolvidos pelo tempo, nós esquecemos que Deus fez os luminares e criou os luminares como marcação de tempo para que nós tenhamos com eles como referência e não como um peso na nossa vida. E aí, algumas regrinhas básicas de tempo que eu aplico na minha vida. Paulinho já me viu fazer isso. Dá tempo, dá tempo. Não dá tempo? Paciência. Por quê? Aquilo que você deixou de fazer hoje, não vai fazer falta amanhã. Tudo aquilo que você, às vezes, imagina e dá como prioridade na sua vida, não faz falta nenhuma no dia seguinte. Mas você faz um cavalo de batalha por causa daquilo. Segunda regra importante quando nós falamos de tempo. O tempo é você quem determina quando as coisas acontecem. Não as coisas que determinam quando você tem que estar lá. E tempo é uma coisa que nós temos que
administrar. Todo mundo tem agenda aqui, não tem? Tem agenda? Da escola, não tem? Todo mundo tem agenda aqui. Mas aí você administra a agenda ou é ela que te administra? Quando Deus falou sobre os luminares, ele falou, olha, um é para governar o dia, o outro é para governar a noite. Então, ele fala sobre administrar o tempo. Ele fala sobre governo, e muitas vezes os nossos planos não acontecem ou não se tornam realidades porque nós não executamos eles no tempo correto. E nós não colhemos o melhor de Deus na nossa vida. Se você quer colher o melhor de Deus na sua vida, comece a olhar o tempo como um sócio seu, como um amigo seu, não como um inimigo. Você não tem que correr contra o tempo, você tem que correr a favor dele. Neemias fez isso quando ele chega em Jerusalém, em Neemias 2, 13 a 15. A Bíblia diz que ele chega em Jerusalém, não faz nada durante 3 dias. Aí um dia à noite, ele simplesmente sai e diz assim, de noite saí pela porta do vale na direção da fonte do dragão e da porta do esterco, examinando o muro de Jerusalém que havia sido derrubado e suas portas que haviam sido destruídas pelo fogo. Fui até a ponte da fonte, do tanque do rei, mas ali não havia espaço para o meu animal passar. Por isso subi o vale, ainda de noite, examinando o muro, finalmente voltei e tornei a entrar pela porta do vale. Tudo tem o seu tempo, diz a Bíblia em Eclesiastes. Tudo tem o seu tempo, e nós temos que saber administrar isso. Há um momento em que nós vamos planejar, que vamos pensar, e o que Neemias fez aqui é planejamento. Ele saiu para inspecionar os muros, para olhar. Ele não tinha falado com ninguém ainda que ele tinha lá ido para Jerusalém para reconstruir os muros, mas ele foi planejar. Olha, aquele muro eu vou precisar fazer isso, isso, isso. Ali naquela rachadura eu vou ter que fazer isso, isso, isso. Naquela porta eu vou ter que fazer isso, isso, isso. Ele foi planejar. Quando nós não gastamos nosso tempo para fazer planejamento, nós nos atrapalhamos. Algumas pessoas que estão aqui foram meus alunos no ITQ, no Instituto Teológico Quadrangular, e eu sempre falei isso. Para fazer uma pregação, ou trazer uma palavra para vocês de 30 minutos, 40 minutos, eu gasto no mínimo 2 a 3 horas do meu tempo. Para que eu chegue aqui e fale com propriedade e tranquilidade. E para que Deus possa, durante esse tempo, entre o preparar e o ministrar, falar ao meu coração. Porque quando a gente está cheio do que a gente vai falar, não tem dor de barriga. Não tem pavor. E se perder o microfone, a gente prega do mesmo jeito. Eu já uma vez, eu me lembro que no Haggai eu me preparei para ministrar uma aula de liderança, e eu cheguei lá, foi cômico. Primeiro o projetor queimou. Depois acabou a energia. E eu continuei dando minha aula numa boa. E os outros professores ficaram todos atrapalhados e falaram assim, João, como é que você conseguiu? Eu falei, 2 coisas. Primeiro, eu estava preparado. Segundo, não é a falta de um apetrecho que vai fazer com que eu deixe de atingir meu objetivo. Mas para que isso acontecesse, eu tinha que estar pronto. E para isso existe planejamento. E nós, às vezes, não gastamos. E o tempo tem que ser nosso aliado, não nosso inimigo. Porque quando a gente passa para a etapa seguinte, que é a execução, aqui agora a coisa fica brava. Porque a execução, quando a gente volta lá para Gênesis, no capítulo 1, verso 20, olha que lindo que está aí. Disse também Deus, encham-se as águas de seres vivos, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento do céu. Assim Deus criou os grandes animais aquáticos, os demais seres vivos que povoam as águas, de acordo com as suas espécies, e todas as aves, de acordo com as suas espécies, e Deus viu que ficou bom. Então Deus os abençoou, dizendo, sejam férteis, multipliquem-se, encham as águas dos mares, e multipliquem-se as aves da terra. E passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o 5º dia. Quando Deus fez o planejamento, Ele fez tudo o que precisava para a terra poder ser cheia. E se ela não fosse cheia, para que fazer tudo aquilo? De que adianta eu fazer um planejamento e não ter quem aproveite?
Sábado vocês tiveram a programação das mulheres aqui, falava com a pastora Patrícia, né? E sobre as mulheres que estavam aqui e tudo tal. Mas imagine, preparar tudo e não vir ninguém. É ruim? Você quer trocar de lugar? Agora eu vou fazer o contrário. Você imagina, você vem aqui hoje para ver o João falar e de repente o João não aparece. Aí o Paulinho fala, eu vou falar. É a mesma coisa? Por que não é a mesma coisa? Sabe porque ele é baixinho? Hã? Expectativa, os seus planos, os seus desejos. O Paulinho tem a capacidade dele. Cada um de nós temos um plano, temos um perfil, temos uma capacidade, e são diferentes. Pode ser que na minha ausência o Paulinho faça até melhor que eu, porque ele tem capacidade para isso. Pode ser que na ausência de qualquer líder aqui, você se levante do seu banco, venha aqui e Deus te use tremendamente. Porque quando o território está pronto, a execução se torna mais fácil. Quais foram as execuções que existem nesse trecho bíblico que Deus fez? Encher, multiplicar e abençoar. Quando a igreja se reúne, quando você está aqui, e a obrigação de qualquer líder que estiver aqui segurando esse microfone é te abençoar, para que você se multiplique, porque você já encheu esse lugar. Assim é a sua vida. Quando você tem os planos de Deus na sua vida, e você coloca eles na sua vida, e começa a praticá-los, você começa a encher eles na sua vida, e à medida que você vai agindo, eles vão se multiplicando no seu dia a dia, a sua atenção vai aumentando. Vem Deus e fala, eu abençoo esse teu projeto. Eu abençoo isso que você tem para a sua vida. Foi assim com Neemias. Neemias simplesmente reúne, então, todo o povo de Israel, e diz, de Jerusalém, perdão, e diz assim, e o sumo sacerdote e seus colegas, quando ele fala depois do que ele veio ali fazer, o que acontece? O sumo sacerdote Eliasibe, no Neemias 3, de 1 a 2, e os seus colegas sacerdotes começaram o seu trabalho, e reconstruíram a porta das ovelhas. Eles a consagraram e colocaram as portas no lugar. Depois construíram o muro até a torre do Sem, que consagraram até a torre de Anael. E os homens de Jericó construíram o trecho seguinte. Isakur, filho de Inri, construiu logo adiante. Se você for correndo ao longo de Neemias 3, você vai ver que cada um ia fazendo uma parte. Aí ele veio e construiu diante da casa dele. Ela veio e construiu diante da casa dela. Ela veio e construiu... Cada um foi fazendo a sua parte. Quando nós começamos, cada um de nós, fazer a nossa execução, nós começamos a encher, nós começamos a multiplicar, vem Deus e abençoa. É isso que faz com que as coisas sejam diferentes. E a execução, gente, é algo que não para. Porque quando nós começamos a trabalhar, nós começamos a fazer melhor as coisas. Nós começamos a produzir de uma forma melhor, porque a gente vê a boa mão de Deus agindo. E isso motiva as pessoas à nossa volta, isso contamina as pessoas à nossa volta. O que acontece? Se a gente volta lá para Gênesis 1, do capítulo 1, do versículo 24 ao 28, eu não vou ler, nós vamos ver que Deus, então, cria os seres vivos. Ele cria os animais, rebanhos domésticos, animais selvagens, demais seres vivos da terra, de acordo com a sua espécie. No versículo 27, ele cria o homem à sua imagem e semelhança. E qual é o recado que ele deixa no versículo 28? Deus os abençoou, ele disse, sejam férteis e multipliquem-se. A bênção do Senhor está sobre você. Amém. Seja fértil e multiplique. Tudo que vier às tuas mãos, faça com excelência, faça bem. Quando nós começamos e entendemos o propósito de Deus na nossa vida, entendemos aquilo que Deus coloca no nosso coração e começamos a trabalhar isso na nossa vida, Deus vai abençoando e Ele vai dizendo, faça o seu melhor. E Deus foi fazendo o melhor. Deus foi melhorando aquilo, já não era simplesmente cobrir de graminha esmeralda lá no campo, não. Ele já estava criando os animais, ele estava criando o homem para cuidar dos animais, ele estava melhorando aquilo que ele tinha sido produzido. Nós, às vezes, não melhoramos aquilo que nós produzimos. E esse é um momento que, muitas vezes, nós
desanimamos. Porque a gente tem dentro de nós a seguinte coisa: se eu fizer o mínimo, tá bom. Não é assim? Quantos de nós não temos, às vezes, uma luta, assumimos uma campanha na igreja, eu vou fazer uma campanha na igreja, e eu vou, durante 7 quartas-feiras, eu vou buscar a Deus, para Deus mudar a minha sorte. Você vem na primeira semana, faz o voto com Deus, começa a buscar, começa a trabalhar, na terceira semana você começa a ver os frutos da sua dedicação. Na quarta semana, tem jogo hoje, pastor. Não, não vai dar. Hã? Você já relaxa. E nós, às vezes, temos o costume de achar que está bom. Quando Deus olha para nós, e Deus olha para a terra, e Ele nos deu capacidade para sermos muito melhores do que nós somos. É como se você fosse limpar uma área, e passasse a vassoura e falasse, tá bom, mas precisa lavar. Pois eu lavo, pois eu faço. Quantas coisas na sua vida você começou e elas começaram a dar certo e você não terminou elas? Deus espera que você faça melhor do que aquilo. Porque da mesma maneira Ele diz para você, Ele dá para você abundantemente mais aquilo do que você precisa ou você pede. Então, por que nós não fazemos isso na nossa vida? E quando Neemias foi acuado, quando os muros começaram a se levantar e os seus inimigos começaram a fazer barulho, Neemias podia ter dito, o muro está com 3 metros já, está bom, puxa, já tem oposição, já tem nego criando caso, já tem gente reclamando. Não. Neemias simplesmente juntou o povo e disse assim, gente, nós vamos acabar o negócio. E nós vamos fazer tudo direitinho. Mas tem os inimigos. Então a Bíblia diz lá em Neemias 4, 21, diz assim, dessa maneira prosseguimos o trabalho, com metade dos homens empunhando espadas desde o raiar do dia até o cair da tarde. Às vezes no nosso caminho, no nosso trajeto, na nossa execução, nós vamos ter que aprimorar alguma coisa, vamos ter que fortalecer algumas coisas. E nós temos que trabalhar isso na nossa vida. A caminhada só termina o dia que nós encontrarmos com Jesus. Ou porque Ele veio buscar a gente, ou porque a gente morreu. Não termina antes. E enquanto tiver um fôlego de vida, Deus espera o melhor de você. E você não pode baixar a guarda. Comentei para vocês sobre a minha irmã semana passada, e ela morreu na noite da quarta para quinta-feira. E ontem segunda-feira, eu levei minha mãe para o interior. E voltava hoje no caminho, conversando com ela. E minha mãe tem 89 anos de idade. Ela virou para mim e disse assim, ela me pediu que a minha comunidade assumisse a igreja da minha irmã. Eu conversei com os pastores domingo, eles concordaram, então estou tomando conta disso. Mas ela virou para mim hoje no carro e disse assim, eu quero continuar trabalhando. Mas, mãe, a senhora tem que descansar. Descansar do quê? O dia que eu morrer, eu vou descansar, meu filho. Mas, mãe, não, você não entendeu. Eu quero trabalhar. Não me interessa quem você vai colocar lá. Eu quero continuar trabalhando. Nós, às vezes, temos um costume de achar, porque acontecem coisas na nossa vida, porque as coisas estão... Nós nos damos por satisfeitos. Não existe satisfação. Quando Neemias falou com os homens, eles simplesmente disseram, nós vamos concluir e o muro vai ficar muito bonito. Quando Deus olhou a terra, Ele viu que não bastava cobrir de vegetação, de separar a atmosfera, a água, não sei o quê. Deus simplesmente falou, agora eu vou criar o homem à nossa imagem e semelhança, para que ele domine sobre a terra. E Ele criou a mim e a você, a imagem e semelhança dEle, com capacidade de visão, de planejar e de executar. Ele nos criou assim.
Nós temos essa capacidade. Nós somos, cada um de nós, estamos colocados em um lugar na sociedade, em uma família, em um bairro, com uma capacidade de intelecto, de ensino, de aprendizado, de uma série de coisas que aconteceram na sua vida. Deus te colocou aonde você está, porque Ele tem um propósito na sua vida. O Espírito Santo dele, quando anda sobre a sua vida, está olhando para você e dizendo, eu quero te usar. E nós temos que ter essa capacidade de execução. Por quê? Para que a gente possa um dia chegar diante de Deus e prestar contas. E é muito interessante porque em Gênesis 1, ele diz isso. Gênesis 1, 29, disse Deus, eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes, elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimento, a tudo o que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves dos céus e a todas as criaturas que se movem rente o chão, e assim foi. E Deus viu o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom, e passaram-se tarde e manhã, esse foi o 6º dia. Olha o verso que está no 31, a expressão que está no versículo 31. Ele, todos os dias, ele acaba o dia e diz, Deus viu que ficou bom. Mas no 31 diz, e Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Final do dia, já pensou? Jesus chamava o Espírito Santo, quem sabe um Gabriel da vida, uns anjos que estavam ali em volta, falaram assim, e aí, o que você acha? Ficou bom, né? Prestar conta, gente, significa eu poder olhar para aquilo que eu fiz e poder dizer se ficou bom ou se ficou ruim. Muitos de nós, como eu falei agora há pouco, temos o costume de achar que o mínimo que fizemos está ótimo. Não, Deus espera que a gente faça o melhor. Excelência. E Ele quer que nós sejamos o primeiro a olhar, antes de que alguém olhe e fale alguma coisa. Porque era o próprio Deus que olhava e falava, e viu que ficou bom. Se você não olha a sua vida e não presta contas para você, essa é a razão do porquê tanta frustração, tanta tristeza, tanta depressão e tantas outras tranqueiras que a gente tem na vida. Por quê? Porque a gente não quer nem ver. Não quer nem ver. Nós temos que olhar a nossa vida para chegar que nem o apóstolo Paulo chegou no final da vida e disse, acabei a carreira, guardei a fé. Agora só me resta esperar a coroa da vitória, coroa da vida. Mas quando ele fala acabei a carreira, significa que eu fiz a minha parte. E fiz direito, fiz bem. Nós temos que ter essa leitura. Uma vez por ano eu faço um projeto de vida. Eu trabalho com projetos de vida para mim desde os 18 anos de idade, como eu comentei na reunião passada. E eu sempre planejo os próximos 10 anos, 10, 15 anos. Hoje eu estou planejando 10, 15 anos. Mas quando eu tinha 17 anos, a primeira vez que eu fiz isso, eu me imaginei até os 45 anos. E eu fui mudando, é lógico, à medida que as coisas acontecem, você vai corrigindo a rota. Mas eu não olho só para frente, eu também olho para trás para ver onde eu errei. Eu olho para ver o que eu fiz certo, o que eu fiz bom, o que eu posso melhorar, o que eu não posso melhorar. Todo ano, no começo de dezembro, eu paro e durante o mês de dezembro eu olho para aquele ano, o que eu fiz na minha vida financeira, na minha vida profissional, na vida do relacionamento com os meus filhos, com os meus netos, a vida que eu levo, o que eu tenho feito, se eu tenho gastado meu tempo corretamente. Você tem que olhar isso porque a prestação de contas é sua. Para que um dia, quando você chegar diante de Deus, você possa chegar, Deus, está aqui, o Senhor me deu 5 talentos, está aqui, 10. Está aqui, Deus. Porque eu quero escutar de Deus. Você foi fiel. Entra para o gozo do meu reino. Nós, às vezes, esquecemos disso. E Neemias faz isso.
quando ele chega diante de Deus, em Neemias 5,19, diz assim: lembra-te de mim, ó Deus, leva em conta tudo o que fiz por esse povo. Neemias não tinha vergonha de se apresentar diante de Deus, e nós muitas vezes temos tempo, porque nós temos que viver para ter a nossa conquista. Encerrar a minha carreira. Guardei a fé. Quais são as conquistas que você está procurando ter na sua vida? Quando a gente pega Gênesis capítulo 2, verso 1 ao 3, diz assim: então, foram concluídos os céus e a terra e tudo o que neles há. No 7º dia, Deus já havia concluído a obra que realizara e nesse dia descansou. Conquista. Abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. De nada adianta nós termos projetos de vida, objetivos de vida, se nós não podemos colher a bênção e os seus resultados. Hoje é muito interessante, porque a gente quer uma bênção de Deus. Tem alguém aqui que não quer bênção? Não é? Todo mundo quer. Mas sabe o que é gozado? Os nossos projetos ou a nossa visão estão em cima das nossas necessidades imediatas, coisas que nós precisamos para agora, para já. Quando Deus está falando para você hoje de uma forma muito clara, dizendo assim: eu tenho planos para você de futuro. Eu estou olhando 10 anos para frente de você. Eu estou olhando 20 anos para frente de você. Eu estou olhando muitos meses para frente do que você está olhando agora. Você está olhando a dor de barriga que você está. Você está olhando a sua dificuldade financeira nesse momento. Você está olhando aquilo que você está passando na sua vida. Eu tenho planos que vão muito mais longe que isso. Por quê? Porque nós fazemos os nossos planos em cima das nossas necessidades, não em cima daquela visão que nós temos dentro do nosso coração. E nós erramos, porque nós desejamos que Deus resolva os nossos problemas. Então, por exemplo, todo mundo aqui já teve dor de dente, não teve? Hã? Quando você está com dor de dente, o que você quer que o dentista faça? Nada? Hã? Arranca esse negócio de mim, né? Pô, eu tenho uma dica para você para resolver esse problema. Corta a cabeça. Você nunca mais vai ter dor de dente, dor de cabeça, dor de ouvido. Você ainda leva mais um monte de coisa de lambuja, não é? Ah, pastor, isso é um absurdo. Você faz isso com a sua vida. Por causa de uma dificuldade que você está passando agora, você simplesmente abandona tudo na sua vida. É o mesmo que cortar a cabeça. Não é verdade? Você tem uma decepção. Eu falava com um rapaz esse fim de semana, que foi lá na igreja e falou: pastor, eu preciso conversar com o senhor, eu estou com um problema. Falei: tá bom, então depois do culto vamos conversar. E sentei com ele. Pastor, é o seguinte, eu tive uma grande decepção com o pastor. Parabéns. Nunca vi isso. E eu caí da fé e não sei. Eu queria que o senhor me dissesse o que eu tenho que fazer da vida. Falei: olha, a única coisa que eu posso dizer para você, Deus não tem nada a ver com isso, e você tem que olhar para Deus. Não, pastor, o senhor não está entendendo o que está passando comigo. Eu me decepcionei com os homens. Você não está entendendo o que eu estou falando, rapaz. Você tem que olhar para Deus, não para os homens. Nós somos falíveis. E como eu escutei esses dias lá em Chicago, um homem falar muito interessante, ele disse assim: vocês acham que esses caras que sobem aqui são tudo santos? É tudo pecador. Santo só tem Jesus Cristo. Eu tento ser igual a ele. O dia que eu disser que eu sou santo, sai correndo. E às vezes uma decepção. E aquele moço saiu batendo o pé duro, dizendo: o senhor não está respondendo as minhas perguntas. Quer dizer, também não queria ouvir. Às vezes uma coisinha de nada, uma unha encravada na nossa vida, você destrói a sua vida. Transforma a sua vida num caos. E perde a visão de Deus. Você está perdendo a sua conquista. Em vez de cuidar da sua salvação, como eu falei há muito tempo atrás, você destrói a sua salvação e destrói a sua vida. A sua conquista
é poder chegar um dia nos céus e se apresentar diante de Deus com a cabeça erguida e olhar nos olhos dele e falar como Jó falou: eu mesmo vou fazer isso, ninguém vai fazer por mim. Quando eu faço isso? Quando eu conquisto a minha promessa diante de Deus. E a Bíblia diz lá em Neemias, que em Neemias 6, verso 15, diz assim: o muro ficou pronto no 25º dia de Elul, em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com o orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda do nosso Deus. Quando você alcança seus sonhos, as suas visões, as pessoas olham para você, não concordam, não aceitam, mas eles têm que engolir, porque eles são obrigados a ver que a boa mão do Senhor está sobre a sua vida. É incomparável isso, gente, é incomparável. O meu colega de quarto lá no Haggai, a gente estudou junto há muitos anos atrás, a igreja dele foi queimada por muçulmanos durante a noite. E ele falou: João, ore por nós temos sido perseguidos. E a igreja deles foi queimada durante a noite. Eles se reuniram e falaram: nós vamos reerguer a igreja. No domingo seguinte teve culto normal na igreja. Ela estava coberta com lona, as paredes tinham sido levantadas, já estava sendo pintado, mas teve culto normal na igreja. Por quê? Por que isso? Para que você vai ficar agora dando bandeira para os muçulmanos? Não estou brigando com o muçulmano, gente. Eu estou preocupado em louvar a Deus. E quando nós temos objetivos claros, deixa eu dizer para você, o diabo nunca vai ficar contente. Porque ele veio para roubar, matar e destruir. Ele só sabe fazer isso, gente. Ele quer roubar a imagem e semelhança de Deus. Ele quer destruir aquilo que a imagem de Deus pode fazer. E ele quer matar, porque ele não pode ter vida, tem que ter morte. Então, nesta noite, quando eu falo sobre essas 5 coisas, eu quero ser muito prático com você. Deus tem propósitos para você. O Espírito de Deus se move sobre a sua vida. E Ele está, como lá no princípio de todas as coisas, se movendo sobre a sua vida, e Deus já determinou, haja luz sobre a sua vida. Deus já colocou foco, ação sobre a sua vida. Quando Ele deu Jesus Cristo, Ele colocou o foco, colocou a ação e disse assim: haja luz sobre você. E Deus quer começar a agir na sua vida, Ele quer organizar em primeiro lugar a sua vida, e depois de organizar a sua vida, Ele quer começar a encher a sua vida, e colocar uma série de coisas na sua vida. O que você tem que fazer? Você tem que trabalhar, você tem que executar, você tem que fazer a sua parte, para que o melhor de Deus aconteça na sua vida. Esse é o melhor de Deus, porque aquilo que Deus dá para nós chama bênção, e aquilo que o mundo vive lá é sorte. Sorte é um momento. Joguei na loteria, ganhei. Bom, foi só esse jogo, acabou. Não ganho todo dia. Quando Deus dá uma bênção para você, ela é sua. Ninguém tira de você. Ela é eterna. Deus entrega para você. Nós, às vezes, queremos viver de sorte. E eu quero dizer uma coisa para você. Deus não dá aspirina. Não tem Novalgina lá no céu, como é que é? Advil, né? Dipirona, essas coisas. A única coisa que Deus sabe fazer é abençoar. Ele vem e aquilo entra na sua vida e permanece na sua vida. Não existe meio termo, e nós temos que parar de lutar com a vida, de brigar com a vida. Se você hoje está aqui e tem tido lutas, olha, pastor, legal o que o senhor falou, mas eu não tenho sucesso profissional, não tenho sucesso financeiro, eu tenho problemas com relacionamento com as pessoas, eu tenho as minhas metas, as minhas visões, os meus sonhos, eu não consigo tirar do papel, eu já pensei e não consigo. Abre a Bíblia comigo em Jeremias 29:11. É um texto muito conhecido, é o último que eu vou ler hoje. Mas eu quero que você leia. Na Nova Versão Internacional, ele tem a melhor tradução que eu gosto desse texto. Jeremias 29:11 diz assim:
porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. É assim que Deus pensa a teu respeito. Então, se você hoje está aqui e você falou, pastor, liderança, isso aí é para quem comanda as coisas. Não, eu falei o tempo todo que a liderança começa com você. E se você não entendeu isso, eu quero repetir. Jesus morreu na cruz para que você se tornasse dono do seu nariz novamente, e não Satanás. Jesus morreu na cruz para dizer, eu vim para que você tenha vida, e vida em abundância. Eu vim para te resgatar. Eu vim para colocar você numa posição em que você retoma a vida como eu imaginei lá no Jardim do Éden, em que você iria subjugar e dominar todas as coisas. Eu vim para que você tenha paz, eu vim para que você tenha alegria, eu vim para que você tenha esperança, um futuro, como diz aqui o texto, um plano de futuro próspero, não um plano de futuro atrapalhado. Porque a coisa mais triste que nós vemos na sociedade hoje é que as pessoas vivem de espasmos, vivem de momentos de felicidade e de alegria. Não. O que Deus tem para você é que todos os dias você viva as misericórdias dele que se renovam. Que todo dia você acorde e diga, como Davi dizia, esse é o dia que o Senhor fez, eu vou me alegrar e vou viver intensamente esse dia. Que todos os dias você possa chegar na sua cama à noite, depois de um dia muito trabalhoso, muito cansativo, e você possa dizer, obrigado Deus, eu vou deitar e dormir, porque eu sei que mesmo durante o meu sono o Senhor me sustenta. Quando você compreende essas coisas na sua vida, não interessa o momento que você está passando na sua vida, a dificuldade que você está passando na sua vida, elas não têm valor, porque aquilo que Deus tem para você é maior do que essas coisas. É muito maior. Então eu pergunto para você, o que é que você tem feito na sua vida? Quais são os seus planos? Quais são as suas visões? Se você tivesse que entregar o teu caminho ao Senhor hoje, o que estaria escrito? O que você colocaria? Ah, pastor, isso não é para mim. Não, é para você que eu estou falando mesmo. Quais são os seus planos? Quais são os sonhos que existem dentro do seu coração, que muitas vezes você fala, isso não é comigo não. Sabem, eu aprendi algumas coisas com Deus ao longo da minha caminhada que foram muito interessantes. E Deus nos ajuda em todas elas. Tinha uma vaga no banco e tinha que ter inglês. Eu não tinha inglês. Sempre tive boas noções. Lá em casa sempre teve os missionários. Eu sempre tive envolvimento com a igreja estrangeira. Eu sempre tive americanos em casa, então a gente tinha uma noção de inglês. Mas eu não falava, nunca falei. E aí, eu queria me candidatar para aquela vaga, que era uma vaga de operador de câmbio no banco, e era um sonho para mim. Puxa vida, ser operador de câmbio. Eu falei, eu quero. Aí, quando eu fui lá preencher a ficha, tem inglês, eu falei, não tem inglês. E eu fui honesto, tem inglês? Não. Entreguei a ficha. Naquele dia eu fui embora frustrado. Eu já estava casado, já tinha vindo o primeiro filho, a Natália. E a vida parece que tinha ficado mais difícil. E no dia seguinte ligou a moça do RH. João, pô, você pôs aqui que você não fala inglês, você sabe que para essa vaga precisa de inglês. Eu falei, realmente, eu não tenho inglês. Ela virou e disse assim, olha, a sua ficha é uma das melhores. Você não quer rever esse X? Eu virei para ela e disse, mas não adianta, eu não tenho inglês, eu tenho boas noções de inglês. Na época, eu era um operador de telex, gente.
sabia copiar muito bem as coisas. Eu fiz 7 anos de piano clássico, depois me tornei um bom datilógrafo, só isso. E eu falei para ela, mas eu não tenho inglês. E ela disse assim, João, eu vou pôr uma anotação aqui na sua ficha, mas eu quero que você continue o processo. Aquele dia eu me lembro que eu fui almoçar, eu estava tão chateado que eu fui almoçar sozinho. E eu me lembro que eu entrei numa igreja, ali na Liberdade, na região da Liberdade, nem sei se essa igreja existe. Sentei e tive uma conversa com o meu mentor. Falei, Deus, o senhor sabe que isso é um sonho para mim. E eu não tenho inglês. Veio um versículo na minha mente, muito clara, que diz assim, não temas, eu te esforço, eu te ajudo, com a destra da minha mão eu te sustento. Falei, tá legal, Deus. Então eu vou fazer minha parte. E naquela época, filho recém-nascido, a gente não tinha dinheiro nem para comer uma coxinha, né? Quanto mais um suco. E eu fiquei pensando, falei, como é que eu faço? Eu passei na frente de uma banca de jornal, é aquelas coisas, Deus nos dirige. E uma revista me chamou a atenção, chamada Speak Up. Eu aprendi a falar inglês lendo a revista Speak Up. Escutava no ônibus, escutava em casa, sabia de cor a fala. Hoje eu traduzo, leio, escrevo. E aquela vaga foi minha. Mas por que eu estou contando esse testemunho para você? Porque às vezes a gente precisa entender que Deus coloca um plano, um sonho, um desejo no nosso coração. E a gente tem que querer e andar na direção daquilo. No caminho vai aparecer um monte de dificuldade, mas não tenha medo. Ele faz tudo o que precisa para você atingir o objetivo. Porque se o sonho nasceu do coração de Deus, Ele vai fazer o sonho dele. Ah, pastor, mas e os meus desejos pessoais? Gente, eu tenho cada testemunho sobre isso, como Deus cuida da gente, que você se surpreende. Mas para encerrar a minha palavra nessa noite, eu queria que você olhasse para dentro do seu coração. Quais são os sonhos e visões que você tem para você? Não interessa a sua idade, o seu momento que você está vivendo, você tem sonhos dentro do seu coração. Você tem desejos dentro do seu coração. Olha para o seu coração aí agora. Esquece a pessoa que está ao seu lado e olha para dentro do seu coração. Quais são os sonhos e desejos que você tem? Quais são as vontades que você tem? Onde você quer ir, o que você quer fazer? Tudo isso entra na conta. Olha para o seu coração nesse instante. Pai, obrigado por esse tempo aqui na comunidade. Que o Senhor possa falar ao coração dos teus filhos nesse instante, que como eu li, que o teu Santo Espírito venha sobre eles e se mova sobre eles, Senhor. Desperta, Senhor, a paixão, desperta o desejo, desperta a vontade, Senhor, de viver intensamente tudo aquilo que o Senhor tem para a vida deles. Oh, Deus. Se você está aqui nessa noite e alguma coisa, ou talvez a mensagem inteira falou ao seu coração, e você gostaria de ter um momento e uma vida completamente diferente, eu convido você a ficar em pé no lugar onde você está. Eu quero orar por você. Aleluia. Deixa eu falar um negócio para você antes de orar. A coisa mais linda que eu aprendi com Deus em toda a minha vida é que as coisas de Deus são simples. Não são complicadas. Complicados somos nós. São simples. E eu aprendi uma coisa com Deus que é muito interessante. Toda vez que eu quero caminhar na direção de Deus, na vontade de Deus, eu tenho uma atitude que eu faço. Eu pego um papel
e escrevo. E começo a orar em cima daquele papel. Aquilo vira o meu foco, vira a minha visão. Se você pegar a minha Bíblia aqui, ó, faço questão de mostrar. Oi, só porque eu falei, hein? Meu projeto de vida está aqui, ó. Eu oro por ele todo dia. Eu abro ele, leio, vejo o que Deus fez, o que não fez, eu falo, Deus, vamos lá, preciso ir atrás. Não perca o meu foco. É tão simples às vezes fazer uma coisa dessa. Permita-se que Deus evolua isso na sua vida. Muitas vezes eu escrevo um papel, tempos depois eu escrevo um papel mais claro ainda. E eu pego aquele papel e oro em cima dele. Clamo a Deus por ele. E fico com foco em cima daquilo. Fico prestando atenção naquilo que Deus vai me mostrar, me dirigir o que fazer. Eu tenho certeza que Deus, quando olha para cada um de vocês, Ele vê aqui um monte de sonhos, um monte de visões que Ele quer fazer. E Ele está nesse momento falando, olha lá Jesus, nós vamos mover céus e terra para fazer as coisas acontecer. Mas você tem que fazer a sua parte. Caminhar nessa direção. Não perder o foco, não perder a visão. Por isso a importância do papel. Às vezes você tem que ter um papelzinho assim diante de você, para não perder o foco. Faça isso. Quando nós escrevemos, o filósofo diz que a gente cristaliza os nossos pensamentos, né? A gente transforma eles em verdade. Transforma esses sonhos que estão no seu coração em vontades, assim, coisas que você vai ver. Não no papel, mas se realizando na sua vida. Transforme isso. Deixe Deus falar com você. Deixe Ele te dar estratégias. Deixe Ele te dar direção. Não acho que você é dono da bola, não. Eu vivo aprendendo. Deixe Deus agir na sua vida. E se você fizer isso, eu tenho certeza que a próxima vez que você encontrar comigo, você vai dizer, pastor, funcionou, deu certo. E olha, eu tenho um caderno lá cheio de anotações daquilo que Deus já fez na minha vida. Mas também tem uma parte dele cheio de anotações daquilo que eu espero que Deus me ajude a se tornar realidade na minha vida. Não acaba, não termina. Sabem, quando eu olho, eu sei que eu já avancei no horário, mas queria terminar só com essa ilustração. Você já pensou na promessa de Abraão? Sai da sua tenda, olha o céu. Você consegue contar as estrelas do céu? Assim será a tua descendência. Abraão só viu Isaac. Quando a gente abre lá em Hebreus, diz assim, mas Abraão creu. E isso foi considerado como justiça, que Deus tinha que cumprir na vida dele. Se você crê naquilo que Deus tem para a sua vida, não interessa se você vai estar aqui, mas se o seu sonho estiver correto, segundo a vontade de Deus, e estiver dentro do seu coração, isso vai se tornar a realidade. E quando nós temos esse pensamento, Deus não abençoa só a gente, Deus abençoa todas as gerações à nossa volta. Isso é passado de geração em geração. Então não tenha medo, porque aquilo que Deus tem para fazer na sua vida é como Gênesis 1. Ele fez uma vez, nós somos abençoados até hoje. Ele fez uma vez a terra, e até hoje nós colhemos as promessas de Deus. Sonhe hoje corretamente, tenha visões corretas, e as próximas gerações vão ser abençoadas por causa de você também. Curva a sua cabeça. Deus, Pai, eu oro, Senhor, para que a Tua palavra se cumpra na vida dos Teus filhos. Pai, eu peço que o Senhor dê, Senhor, visões. Oro para o Senhor para que o Senhor restaure os sonhos. Eu oro para que o Senhor restaure, Senhor, tudo aquilo que dá vida novamente aos Teus filhos. A Tua palavra diz, Senhor, que o Senhor nos resgatou para termos uma vida e uma vida em abundância.
E eu quero pedir, Senhor, que segundo a medida da fé de cada um e da ação do Teu Espírito sobre cada um dos Teus filhos, restaura, Senhor, nesta noite os sonhos, as visões. Restaura, Senhor, o Teu propósito na vida dos Teus filhos. Faz com que cada um deles, Senhor, possam erguer a cabeça e possam declarar: eu sei que o meu Redentor vive. E eu vou viver para viver cada uma das promessas dele na minha vida. Que nós possamos chegar ao final da vida como Josué fez e chegou diante de todo Israel e disse: olha, eu vou pelo caminho da vida. Mas uma coisa eu posso dizer: todas as promessas de Deus se cumpriram na minha vida, nenhuma delas falhou. Senhor, que nós possamos ter uma caminhada, Senhor, vitoriosa, que eu possa ver, Senhor, os membros desta comunidade como vitoriosos, abençoados, que caminham todos os dias na direção daquilo que o Senhor tem para a vida deles. Restaura, Senhor, os Teus filhos nesta noite, que o Teu Santo Espírito seja o mentor, o guia, aquele que traz, Senhor, a direção. Eu repreendo tudo aquilo que não é Teu, tudo aquilo que tem tirado, Senhor, a força, causado desânimo, tem tirado, Senhor, a vontade, Senhor, muitas vezes até de viver, de fazer. Deus, eu lanço fora agora em nome de Jesus. E declaro sobre a vida dos Teus filhos uma vida abundante. Declaro sobre a vida dos Teus filhos a Tua graça. Declaro sobre a vida dos Teus filhos, Senhor, a esperança, Senhor, de que o Senhor tem coisas melhores para a vida deles, Senhor. E que a cada dia, a cada manhã, Senhor, o Teu Santo Espírito seja o agente de ação, o agente que move, que faz as coisas acontecerem. Eu oro em nome de Jesus, para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. Amém, amém. Boa noite, gente. Deus abençoe.